Há mais de 1 milhão de anos, o bisão das estepes vagava pela América do Norte muito antes dos humanos pisarem no continente. Com o tempo, esse bisão se transformou no enorme bisão da Era do Gelo, que viveu de 200 mil a 30 mil anos atrás. Mais tarde, ele foi substituído por outros dois tipos de bisão: o Bison occidentalis, provavelmente originário da Eurásia, e o Bison antiquus, que evoluiu de forma independente. Os primeiros humanos na América do Norte, conhecidos como paleoíndios, provavelmente caçavam essas duas últimas espécies de bisão junto com outros grandes animais herbívoros, como mamutes, mastodontes, camelos, cavalos e preguiças gigantes. Aproximadamente 10 mil anos atrás, muitos desses grandes animais desapareceram, possivelmente devido à caça excessiva ou a uma combinação de outros fatores. O Bison antiquus conseguiu sobreviver, embora com uma redução de tamanho ao longo do tempo, evoluindo eventualmente para o bisão americano moderno, menor, há cerca de 5 mil anos. O bisão americano moderno existe em dois tipos: o bisão das florestas, encontrado nas densas florestas do Canadá, e o bisão das planícies, que percorre as vastas pradarias desde o Canadá até o México. O bisão das planícies prosperou e moldou o ecossistema das grandes planícies com seu pastoreio e pisoteio. Assim como os incêndios periódicos nas pradarias influenciavam a terra, os bisões eram cruciais para a sobrevivência de muitos povos indígenas que viviam nas grandes planícies, servindo como uma importante fonte de alimento, junto com o milho. No entanto, há um debate sobre como os nativos americanos interagiam com os bisões. Historiadores como Charles Seaman sugerem que nativos americanos podem ter gerenciado as populações de bisões com práticas como queimadas controladas. De acordo com essa ideia, as enormes manadas de bisões vistas pelos europeus podem ter sido resultado das perturbações causadas pelas doenças europeias que devastaram as populações nativas americanas. Os bisões já foram os mamíferos selvagens de grande porte mais numerosos do mundo. Russell Means, um ativista nativo americano, descreveu um método semelhante ao modo como os coiotes caçam, em que um bisão solitário é perseguido até a exaustão. Além disso, grupos nativo-americanos às vezes utilizavam armadilhas em penhascos para bisões, como o Ompishkun, na atual Montana, para abater grandes quantidades de bisões. Às vezes, eles conduziam rebanhos inteiros penhasco abaixo, matando mais do que podiam usar imediatamente. Sítios arqueológicos, como o sítio Olson Chubbuck, no Colorado, revelaram detalhes sobre suas técnicas, incluindo como eles colhiam cortes específicos de carne e órgãos. Removiam a pele das costas para acessar a carne, depois tiravam as patas dianteiras, escápulas, cabeça e ancas. Esse método permitia preservar a carne dura para secar e fazer pemmican, um alimento básico. Um historiador dos Crow explicou como a tribo caçava bisões. Eles utilizavam canções, condutores, linhas de condução feitas de pedras e um xamã guiando a manada com as ancas nas mãos. Esse método fazia muitos bisões serem levados penhasco abaixo, chegando a até 700 animais. No inverno, o acampamento do chefe Um Coração atraía animais ao gelo, facilitando a caça. No final do século XVII, as tribos das planícies do norte realizavam suas próprias caçadas únicas, onde a tribo cercava um rebanho e os comprimiam em uma área menor antes de caçá-los. Durante os dias quentes, as mulheres pés negros construíam uma cerca curva, amarrada com travóis para cercar os animais, enquanto os caçadores aguardavam com lanças, arcos e flechas. A tribo Hidatsa, perto do rio Missouri, levava bisões ao gelo fraco no fim do inverno, afogando-os e depois puxando as carcaças para a margem. Perto dali, a tribo Mandan capturava bisões acidentalmente quando o gelo se partia, navegando pelo gelo à deriva para recuperar as carcaças. Crenças religiosas influenciavam as caçadas de bisões dos nativos americanos.
Tribos das planícies, como os Omaha, faziam rituais para garantir sucesso, aproximando-se dos rebanhos em 4 apoios, parando para fumar e orar em cada pausa. Os Pawnee realizavam a grande cerimônia de lavagem antes das caçadas de verão para se purificar e evitar assustar os bisões. No início dos anos 1700, cavalos obtidos dos espanhóis eram amplamente utilizados entre as culturas nômades de caça. Indígenas de regiões a leste das grandes planícies migraram para o oeste em busca de mais bisões por causa de conflitos entre tribos. Os Cheyenne, por exemplo, deixaram seus campos de milho e migraram para o oeste até o rio Missouri, tornando-se famosos caçadores de búfalos a cavalo. Eles usavam bisões para consumo próprio e para trocar carne e mantas com tribos sedentárias. Cavaleiros habilidosos caçavam bisões suficientes para sustentar a tribo e suas famílias, se houvesse um rebanho próximo. O bisão fornecia carne, couro e tendões para a confecção de arcos. Nas caçadas, preferiam cavalos rápidos para montar próximos aos bisões, enquanto usavam cavalos de carga até então. Quem tinha menos cavalos corria ao lado deles para chegar à caça, mas acidentes, às vezes fatais, eram comuns para cavaleiros e cavalos. Para evitar disputas, cada caçador marcava suas flechas de modo único. Por exemplo, o caçador Lakota Bareface distinguia suas flechas prendendo uma de 3 emplumações feitas com penas de pelicano. Algumas tribos, como os Pawnees, faziam competições para ver quantos bisões podiam ser abatidos com um único disparo de arco, sendo o melhor resultado 3. Caçadores preferiam flechas que ficavam cravadas, causando mais danos a cada movimento. Em épocas em que os bisões eram escassos, a fome se tornava uma dura realidade, deixando impactos duradouros refletidos em histórias e mitos entre os povos indígenas. Esses contos relatam experiências de fome, como o conto popular Kiowa, que começa com "Certa vez, a fome atingiu o povo Kiowa", ou um mito Omaha, que diz: o povo estava sem comida e nenhum animal podia ser encontrado. Relatos históricos de comerciantes de peles e colonos também documentam casos de tribos indígenas americanas sofrendo com a escassez de carne, como as tribos Sioux em 1804. Infelizmente para eles, isso era apenas o começo. A perda de terras e as disputas por territórios de caça impactaram profundamente as tribos indígenas americanas. Os que foram afastados das melhores áreas de caça passaram a sobreviver com dificuldade nas bordas do habitat dos bisões. As tribos pequenas tiveram mais dificuldade até para caçar ali. Nas décadas de 1850 e 1860, os ataques eram tão severos que as aldeias próximas ao Alto Missouri mal arriscavam se aventurar nas planícies em busca de bisões. Os Sioux se posicionaram perto das aldeias Arikara para controlar o acesso aos bisões e vender carne e peles. O conflito entre as tribos pelos direitos de caça aumentou. Por exemplo, os Kiowas enfrentaram os Cheyenne, que disputavam seus territórios de caça aos bisões. Mais tarde, os Kiowas, junto com os Comanche, migraram para o sul, quando os Lakota os expulsaram da região das Black Hills. Em Montana, os Pés Negros, melhor armados do que as outras tribos, expulsaram os Kootenai, Flathead e Shoshone das planícies. No século XIX, os conflitos por áreas de caça de búfalos viraram batalhas, com tribos defendendo suas tradições de caça. As incursões intertribais causaram grandes perdas de vidas e cavalos. Essas incursões interrompiam as caçadas e obrigavam as aldeias a deixar suas casas. As aldeias eram frequentemente atacadas, levando à destruição, à perda de líderes e ao deslocamento de comunidades inteiras. Os Pawnees, Poncas, Mandans, Hidatsas e Arikaras buscavam proteção do exército dos Estados Unidos contra adversários mais fortes. Ataques surpresa e incursões tiraram muitas vidas e enfraqueceram a liderança tribal.
Por exemplo, os Poncas perderam líderes importantes em ataques, deixando-os vulneráveis. Os Pawnees sofreram um ataque devastador, em que uma aldeia foi incendiada, resultando em muitas vítimas, incluindo o chefe Blue Coat. Da mesma forma, a tribo Omaha buscou proteção federal contra ataques repetidos de várias nações. No século XIX, colonizadores europeus quase exterminaram os búfalos americanos por meio de uma caça implacável. Na década de 1880, restavam menos de 100 bisões na natureza. Ao contrário das práticas de caça indígenas, onde cada parte do animal era aproveitada, os colonizadores caçavam bisões em grande quantidade apenas por suas peles e línguas, deixando o restante da carcaça apodrecer. O comportamento errante dos bisões facilitava a caça pelos europeus. Ao abater um bisão, outros se aproximavam, facilitando para os caçadores derrubarem todo o rebanho. Esse padrão frequentemente resultava na destruição de muitos bisões em pouco tempo. Um ensaio de 1889 descreveu o declínio impressionante da população de búfalos, observando que milhões desses animais já vagaram pelo continente. Nas últimas décadas, foram abatidos impiedosamente por caçadores e turistas brancos por suas peles, frequentemente deixando carcaças apodrecerem e esqueletos espalhados pela paisagem. Os povos indígenas, que dependiam do búfalo para a subsistência, continuaram caçando, mas enfrentaram dificuldades para se adaptar à chegada dos colonizadores europeus. Enquanto alguns tinham dificuldade para manter seus métodos tradicionais de caça, outros precisaram adaptá-los. Alguns grupos indígenas aderiram ao comércio de peles e adaptaram seus estilos para caçar a cavalo, aumentando sua eficiência. Para os colonos das planícies, caçar búfalos passou a melhorar suas condições econômicas. Caçadores e comerciantes ganhavam a vida vendendo peles de búfalo, com mais de 1,5 milhão de búfalos enviados para o leste apenas no inverno de 1872 a 1873. O couro de búfalo era muito usado na fabricação de máquinas, cintos e botas militares. Com a intensificação da caça ao búfalo, os nativos americanos foram cada vez mais obrigados a depender da carne bovina para sobreviver. A caça comercial ao bisão ganhou destaque nesse período, com fortes militares muitas vezes apoiando caçadores ligados a fornecedores civis próximos às bases. Embora oficiais militares caçassem búfalos por comida e lazer, caçadores profissionais foram os principais responsáveis pelo declínio da população. Em alguns casos, oficiais chegaram até a organizar competições, como o Campeonato Mundial de Tiro ao Búfalo, colocando caçadores habilidosos uns contra os outros. Muitos caçadores comerciais abatiam búfalos em grande escala como principal fonte de renda. O Exército dos Estados Unidos não só permitiu, como também incentivou a matança em massa dos búfalos. O governo federal incentivou a caça ao bisão por várias razões. Principalmente para forçar os nativos americanos a ficarem nas reservas em tempos de conflito, tirando sua principal fonte de alimento. Essa estratégia, apoiada por figuras como o General William Tecumseh Sherman e o Tenente General John M. Schofield, tinha como objetivo forçar os povos nativos a adotar um modo de vida agrícola mais sedentário. O presidente Ulysses S. Grant chegou a vetar uma lei do Congresso que buscava proteger os bisões da caça excessiva por colonos brancos. Autoridades do governo, como o secretário do Interior Columbus Delano, viam o desaparecimento dos bisões como uma forma de tornar os nativos americanos dependentes da agricultura e do trabalho. Apesar de reconhecer os conflitos que isso causava nas reservas, Delano via o extermínio dos bisões como potencialmente vantajoso para assimilar os nativos americanos à sociedade dominante. Essa política do governo refletia a crença militar de que atacar bisões enfraqueceria a resistência dos nativos americanos. Os soldados viam os bisões como intimamente ligados à cultura das tribos das planícies, tornando seu extermínio uma estratégia para subjugar os povos indígenas.
Segundo alguns historiadores, tribos nativo-americanas também contribuíram para a queda da população de bisões nas planícies do sul. Na década de 1830, tribos como os Comanches e seus aliados caçavam cerca de 280 mil bisões por ano, forçando o limite do que a região podia sustentar. A introdução de armas de fogo e cavalos, combinada com a crescente demanda por peles e carne de bisão, levou a uma caça em escala cada vez maior a cada ano. Uma seca severa e prolongada, de 1845 até a década de 1860, devastou ainda mais os rebanhos de bisões. No entanto, com o retorno das chuvas na década de 1860, a população de bisões nas planícies do sul começou a se recuperar um pouco. Mas, após a Lei das Ferrovias do Pacífico de 1862, a expansão das ferrovias no oeste coincidiu com um declínio significativo na população de bisões. Veja, as ferrovias facilitaram o transporte de tropas militares e suprimentos para a região das planícies de forma mais eficiente. Algumas ferrovias chegaram a contratar caçadores para fornecer comida para seus trabalhadores, com figuras notáveis como William Frederick Buffalo Bill Cody, sendo empregado pela ferrovia Kansas Pacific exatamente para esse propósito. O influxo de caçadores levou a expedições de caça em massa, com os trens frequentemente diminuindo a velocidade, para permitir que os passageiros atirassem nos bandos de bisões pelas janelas ou pelos tetos dos trens. A indústria ferroviária também buscou reduzir ou eliminar os bandos de bisões. Devido ao risco que representavam para as locomotivas, os bisões frequentemente invadiam os trilhos, causando danos aos trens quando colidiam. Durante invernos rigorosos, bisões buscavam abrigo nos cortes dos trilhos, causando atrasos significativos aos trens. Assim, a indústria ferroviária apoiou ativamente a eliminação dos bisões para evitar essas interrupções. As peles de bisão eram muito valiosas para fabricar correias de máquinas, mantos e tapetes, gerando grande exportação para a Europa. A caça comercial de bisões no Velho Oeste geralmente envolvia grandes equipes de caçadores profissionais. Essas equipes contavam com apoio de esfoladores, cozinheiros, tratadores, além de muitos cavalos e carroças. Caçadores notáveis, como o já mencionado Buffalo Bill Cody, frequentemente matavam centenas de animais em uma única caçada e milhares ao longo de suas carreiras. Caçadores geralmente localizavam um rebanho pela manhã e se posicionavam a cerca de 90 metros, mirando tiros laterais nos pulmões. Para abater os animais de forma eficiente, os esfoladores vinham em seguida, cravando estacas nos narizes de cada carcaça, prendendo as aparelhas de cavalos e retirando os couros. Esses couros eram então processados e empilhados em carroças para transporte ao mercado, durante o auge da caça comercial. Na década após 1873, havia centenas, possivelmente milhares de grupos caçando bisões por seus couros, superando em muito os esforços de caça dos indígenas norte-americanos ou dos caçadores individuais de carne. Estima-se que, nesse período, entre 2.000 e 100.000 bisões eram mortos por dia, embora estatísticas precisas não estejam disponíveis. O uso amplo de rifles calibre 50 levou os caçadores a precisarem de vários rifles para esfriar os canos entre disparos. Às vezes mergulhavam os canos na neve para resfriá-los. A construção de ferrovias no Colorado e no Kansas dividiu o rebanho de bisões em partes norte e sul, sendo que a última população remanescente do rebanho do sul foi encontrada na região do Panhandle do Texas. Com a redução dos bisões, discutiu-se como protegê-los da extinção. Alguns oficiais militares tentaram evitar a matança dos bisões. E figuras como Buffalo Bill acabaram mudando de opinião e passaram a defender a proteção deles, reconhecendo a imensa pressão sobre a espécie. Esses esforços enfrentaram oposição, pois as tribos das grandes planícies, dependentes dos bisões, frequentemente entravam em conflito com os Estados Unidos. Em 1874, o presidente Grant vetou o projeto de lei que buscava proteger os rebanhos de bisões em declínio.
E em 1875, o general Philip Sheridan pediu ao Congresso que eliminasse os rebanhos para privar as tribos nativas de sua fonte de alimento. Em 1884, o bisão americano estava à beira da extinção. Com a diminuição dos bisões, colonos voltaram a recolher ossos de bisão para vender como fertilizante. Isso gerou renda extra para os agricultores mais pobres e durou dos primeiros anos da década de 1880 até os primeiros anos da década de 1890. Após a Guerra Civil, os Estados Unidos fizeram cerca de 400 acordos com tribos das Grandes Planícies, mas muitos foram violados. Enquanto o país levava adiante sua crença expansionista no Destino Manifesto. O declínio dramático da população de bisões teve efeitos profundos sobre os povos indígenas durante esse período, afetando seu espírito, suas terras e sua independência. As repercussões do declínio dos bisões foram significativas e duradouras. Primeiro, a estatura física. Povos que dependiam dos bisões para seu modo de vida viram uma diminuição em sua estatura física ao longo das gerações. No início do século XX, regiões onde os bisões eram fundamentais relataram taxas mais altas de mortalidade infantil e menores índices de empregos estáveis em comparação com áreas que nunca dependeram dos bisões. Mesmo na segunda metade do século XX, essas regiões continuaram a apresentar uma renda média por pessoa mais baixa. Número 2. Perda de terras. As terras designadas às tribos indígenas durante a expansão para o oeste frequentemente não tinham bisões, essenciais para sua sobrevivência. Por exemplo, a reserva de Sand Creek, no Colorado, ficava longe de qualquer manada de bisões, forçando os Cheyennes a deixarem a reserva para caçar o gado dos colonos vizinhos e das caravanas que passavam. 3. Perda da fonte de alimento. As tribos das planícies dependiam do bisão como principal alimento, por ser rico em proteína e com pouca gordura, garantindo dieta equilibrada. Eles também utilizavam todas as partes comestíveis do bisão, incluindo órgãos, cérebro, fetos e membranas placentárias. O massacre dos bisões fez os povos indígenas dependerem mais do governo dos Estados Unidos e de comerciantes americanos para suprir suas necessidades. Muitos líderes militares viam a dizimação dos bisões como uma forma de diminuir a independência dos povos indígenas. O tenente-coronel Dodge certa vez comentou que ou os bisões ou os nativos americanos tinham que desaparecer, pois só assim o governo poderia controlá-los totalmente. Ele dizia que, sem os bisões, os nativos americanos dependeriam totalmente do governo, facilitando seu controle. Até os cúmplices da assimilação forçada dos nativos americanos admitiram isso, incluindo fundadores de escolas de internato para indígenas. Achavam necessário exterminar os bisões para controlar os nativos americanos nas reservas, já que eram seu principal recurso. A extinção dos bisões marcou o fim das guerras indígenas, levando os povos indígenas a se mudarem para as reservas. Quando a legislatura do Texas sugeriu um projeto de lei para proteger os bisões, o general Sheridan se opôs. Ele disse que eliminar os bisões era essencial para acabar com os conflitos com os nativos americanos, já que isso tiraria sua principal fonte de alimento. Muitas tribos nativo-americanas respeitavam os bisões, vistos como animais sagrados e símbolos de suas crenças religiosas. Segundo antropólogos, o bisão era central na cultura tribal devido ao seu papel nas histórias de criação e práticas espirituais. O bisão tinha várias funções em suas vidas, sendo fonte de alimento, material para abrigo, ferramentas e objetos cerimoniais. Apesar do massacre dos bisões, muitas tribos os viam como parte do mundo natural, presentes dados por uma força superior. Certos grupos indígenas das planícies viam o bisão como ancestral. A ideia de o bisão desaparecer completamente era inimaginável para muitas tribos, causando grande angústia à medida que seu número diminuía. O impacto espiritual da perda do bisão foi imenso. As tribos honravam cada bisão caçado, reconhecendo seu sacrifício em cerimônias e rituais.
Para animar durante esse período difícil, os Sioux e outras tribos faziam a Dança dos Espíritos, ritual coletivo para restaurar harmonia e esperança. Como guardiões dos bisões, os nativos americanos enfrentaram grandes desafios ao serem forçados a viver em reservas sem esses animais. Algumas tribos, buscando manter suas práticas culturais, pediram permissão para caçar gado de uma forma semelhante às caçadas de bisões. Essas caçadas simbólicas ajudaram as tribos a manter tradições e senso de comunidade. No entanto, o governo dos Estados Unidos acabou proibindo essas caçadas de gado, optando por fornecer carne bovina embalada aos nativos americanos. A matança dos bisões causou graves impactos ecológicos nas grandes planícies, onde viviam muitos povos indígenas. Diferente do gado, os bisões eram adaptados ao ambiente hostil das grandes planícies graças às suas grandes cabeças, que facilitavam abrir caminho na neve no inverno. Os padrões de pastagem dos bisões eram cruciais para nutrir as pradarias e favorecer a prosperidade de várias espécies de plantas. No entanto, com o declínio das populações de búfalos, a introdução do gado trouxe mudanças para o ecossistema. O gado costuma pastar demais, consumindo excessivamente a vegetação e prejudicando o equilíbrio do ecossistema. Essa alteração contribuiu para a redução significativa do tamanho original da pradaria, estimando-se que reste apenas 0,1% de sua extensão anterior. O contínuo desenvolvimento agrícola e residencial da pradaria levou à perda de quase 1/3 do seu solo superficial desde o início do abate dos búfalos. A presença de gado também agravou os problemas de escassez de água, com o consumo excessivo levando ao esgotamento dos aquíferos na região. Estudos indicam que a ausência de gramíneas nativas, causada em parte pela diminuição dos rebanhos de bisões, contribuiu para a erosão do solo, um fator importante no Dust Bowl e nas tempestades negras da década de 1930. Os esforços para reviver a população do bisão americano começaram quando reconheceram seu declínio e possível extinção. Em 1887, o relatório de William Temple Hornaday sobre a ameaça de extinção motivou ações, levando à criação da Sociedade Americana do Bisão em 1905. James Scott Phillip e Charles Allard foram essenciais para preservar e expandir os rebanhos de búfalos. Bisões foram introduzidos em vários locais, incluindo Dakota do Sul, onde o rebanho de Phillip prosperou, e no Parque Nacional Elk Island, no Canadá, graças a Michael Pablo e Charles Allard. O Parque Nacional de Yellowstone virou refúgio para a população remanescente, enquanto outros rebanhos foram criados no Refúgio de Vida Selvagem das Montanhas Wichita, em Oklahoma, e na ilha Antelope, em Utah. As tribos indígenas norte-americanas também contribuíram para a conservação, formando o Conselho Intertribal de Bisões em 1990. O ressurgimento do búfalo não visa apenas recuperar sua população, mas também possui um significado cultural e espiritual para os indígenas norte-americanos, simbolizando sua unidade, sua cura e sua esperança, tanto para as pessoas quanto para os búfalos. As populações de búfalos americanos nunca voltarão aos números da era anterior à fronteira. Mas, enquanto sua história for compartilhada, seu lugar no folclore do Velho Oeste jamais será esquecido.